A polícia militar recomenda que todos permaneçam em suas casas. Os principais sintomas da Covid-19 todo mundo já conhece, mas pouco se fala sobre os efeitos psicológicos provocados pelo isolamento. E quem cuida das pessoas? Como Vivendo em Casa, nós estamos na série Lockdown e hoje vamos tratar nela a dimensão da esperança. O filósofo polonês Arthur Schopenhauer, ele em diferentes momentos disse: "Não parece que a vida é um tropeço cujas consequências aos poucos ficam mais óbvias? Aos poucos adquiri um gosto pela solidão, fui ficando um pouco mais sociável, e resolvi me dedicar inteiramente a mim pelo resto dessa vida fugaz. E assim, traído pela esperança, o homem dança nos braços da morte." E ele disse mais: "Um insulto supera qualquer argumento." Disse: "O dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Erra muito menos quem com olhar sombrio considera esse mundo uma espécie de inferno e, portanto, só se preocupa em conseguir um recanto à prova de fogo." Chega, né? Fato é que Schopenhauer, ele influenciou muita gente que se tornou influente também. Um caso desses foi Sigmund Freud. E também a atual geração pós-moderna que se identifica muito com essa filosofia nihilista ou sem esperança alguma. Nós vamos ver qual tem sido a esperança da família Milenen sobre esse assunto. Nós somos a família Munhoz Milener e vamos falar um pouquinho sobre esperança. Então, o que é esperança para nós? Quais são as nossas experiências que a gente passou recentemente, né, para falar sobre a esperança? Agora, principalmente nessa situação da pandemia, a esperança é uma palavra muito importante para todos nós, para nossos filhos que precisam de esperança para voltar para a escola. O Leonardo pode falar sobre isso. Para nós também, como casal, que no final do ano passado eu pedi meu emprego, comecei a procurar no começo do ano de novo, daí começou a pandemia e deixou tudo mais difícil ainda. Então a gente ficou na esperança, no desejo, né, de que uma coisa boa acontecesse na nossa vida, para que eu consiga um novo emprego, para que a gente passe com segurança pela toda a situação da pandemia, que os meninos possam voltar logo para a escola. Então, em relação a esse novo emprego, eu acho que a gente é expert. Como casal, começamos 3 vezes do zero e uma quarta vez do meio, né? Pelos motivos de vivermos em outros lugares e mudar de cidade, mudar de país por conta de trabalho, nascimento de filho. Então, assim, nesse aspecto, desafio profissional, começar do nada, muitas vezes foram, acho que 4 episódios bem dolorosos. Porém, eu resumo todo esse assunto sobre esperança de que ela é um bônus que vem da fé. Cede aqui, cede ali, cede às vontades, cede
aos desejos, que é muito importante, porque se manter em amor é o que a gente consegue para vencer tudo isso. Afinal, o amor não é egoísta, então cede-se muito, né? E essa fé que vem como fruto, né, dessa união toda com Deus, a família Deus é família, então a gente consegue seguir. Tem gente que se move por esperança, mesmo estando presa, literalmente. O psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl, ele dirigiu um grande trabalho com mulheres suicidas na década de 30 e, com a ocupação nazista, se negou a ajudar nos extermínios em massa que aconteceram. E durante a guerra, Viktor e seus familiares, que eram judeus, foram deportados, e no caso dele, para 4 diferentes campos de concentração. Mas ele sobreviveu, pois tinha uma esperança que ia além desses campos de concentração. Libertado ao fim da guerra, Frankl, ele soube que a sua mulher foi forçada a abortar e depois também foi morta. Perdeu ela, perdeu seus pais e perdeu um irmão no Holocausto. Com essa história traumática, essa experiência pessoal tão difícil, ele acabou escrevendo 32 livros, publicados em 27 diferentes idiomas e em mais de 40 milhões de cópias. Sua insistência na busca pelo sentido da vida, em todas as formas de existência, mesmo as mais sofridas, dá motivo para continuar vivendo uma liberdade do espírito. Nas suas próprias palavras, o homem, por força da sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido para cada situação da vida e dar uma resposta adequada. Por isso, na sua logoterapia, a pessoa tem de ouvir o que pode ser muito desagradável. Para ele, existe um ser frustrado de sentido e essa dimensão espiritual do ser humano foi negligenciada por Freud, segundo Frankl. Os Atos dos Apóstolos nos contam uma outra história, uma história da transferência de Paulo sob a escolta romana para a Itália, para daí então ser julgado pelo imperador. A partida deles atrasou e com isso o tempo ficou perigoso para a navegação. Conhecendo bem aquele trajeto, Paulo advertiu os tripulantes que deveriam aguardar para que o tempo melhorasse e de que, se continuassem, acabariam tendo prejuízos. Mas ignoraram Paulo e, diz assim o livro de Atos, levantaram âncora, pensando que teriam uma viagem tranquila. Navegaram pela costa da Síria até Mira e, dali em diante, já num navio egípcio, enfrentaram mau tempo, até que uma tempestade muito mais forte veio sobre o navio e deixou esse navio à deriva. Eles acabaram preparando um bote salva-vidas, puxaram as velas, arriaram as âncoras, mas o sol não surgia, e nem as estrelas à noite. A tempestade é que continuava. Jogaram no mar a carga e depois também os equipamentos para não encalharem. Mas com todos esses esforços, diz assim de novo o livro de Atos, perderam a esperança. Paulo censura a atitude deles, dizendo: poderíamos ter evitado essa provação, mas não há como desistir agora. A bordo estavam presas mais de 270 pessoas. Ele explicou que dizia tudo aquilo inspirado por Deus e os animou a terem esperança em Deus. A esperança nasce antes do confinamento, cresce em meio a ele e repercute para muito além desse momento de confinamento. Por 2 semanas, o navio estava à deriva
no mar Adriático, até que, numa escuridão total, os marinheiros perceberam que se aproximavam da terra e temeram de que o navio se espatifasse nas pedras. Daí lançaram as âncoras para prender o navio e baixaram o bote salva-vidas para fugir. As pessoas em lockdown, a bordo daquele navio, agiam desesperadas, mas Paulo ajudou a controlar essas pessoas. Como estava em jejum, ele aconselhou a todos a comerem e se fortalecerem, e convicto ele ainda disse: eu garanto para vocês que vocês sairão dessa sem nenhum arranhão. Não é um tipo de pensamento positivo ou uma conquista pessoal, mas é essa esperança que se torna inabalável quando tudo parece estar abalado. Entende aquilo que é inexplicável, crê no incrível, vê aquilo que parece invisível. Pessoas como Frankl e também Paulo fazem diferença. Por quê? Mesmo em momentos de catástrofe, são porta-vozes da esperança. Satisfeitos e reanimados, aqueles tripulantes daquele navio aliviaram o navio também da sua carga de grãos. Na manhã seguinte, viram uma enseada com uma praia, cortaram as âncoras e tentaram aportar, sendo arrastados para o que seria a ilha de Malta, na Sicília. Mas o navio, sofrendo a violência das ondas e das correntes, bateu num recife e se partiu. Vendo isso, os soldados queriam matar a maioria, que eram prisioneiros, para que não fugissem. Mas Júlio, o supervisor de tropa de elite romana, ordenou a quem sabia nadar que se lançasse ao mar e nadasse até a terra. Os que não sabiam nadar deveriam se salvar segurando nas tábuas do navio, e assim todos chegaram sem nenhum arranhão, como o apóstolo Paulo havia dito. Através de Paulo, Deus poupou a vida dessa gente, mesmo que o barco tenha afundado. Pode parecer que as más notícias vão prevalecer, mas fato é que Deus não nos salva para perder seu controle sobre uma pandemia, por exemplo. Na reclusão e diante da morte, todos experimentaram a própria impotência. Sim, ninguém está livre de entrar numa prisão ou num confinamento total, de viver aquelas horas, semanas ou até anos muito difíceis, talvez os mais difíceis da sua vida. Também é fácil entrar num lockdown de esperança, mesmo que de lá já se perceba esse absurdo de fazer isso, essa opção pelo fechamento, pelo trancamento. Mas Viktor Frankl, ele disse: o desespero é o sofrimento sem propósito. Por isso, esperança é olhar para a história, mas não a minha história. Olhar para a história de Deus. Por isso que esperança tem nome, e esse nome é Jesus. Enquanto nós escutarmos a próxima música, eu quero convidar você a pensar, refletir em 2 pontos. 1. Por que a nossa tendência de seguir a multidão desesperada ou dar ouvidos a palavras como essas de Schopenhauer? A segunda questão: por que nós nos enganamos a nós mesmos? Pensamento positivo ou conquistas pessoais, mesmo que seja bom, não é a esperança de verdade. Essa só Deus dá. Um grande abraço a todos. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo
acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Obrigada por assistir nosso vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal Vivendo em Casa, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Aos domingos, às 18h30, a gente se encontra para um bate-papo e oração no Zoom. O link está na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça que também tem os vídeos para as crianças, com histórias incríveis. E todas as quartas-feiras, às 17 horas, temos o Sub-15, via Zoom. Espero vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!